Como que o senhor vê esse estudo filosófico da política de importante para os alunos da faculdade, para a comunidade, que tem tanta dificuldade muitas vezes de entender a política como algo maior? Perfeito. Bom, primeiro pensar a política. A gente tem a ideia de que a política é só a ação política. Até porque o homem ele é marcado exclusivamente pelo seu agir no mundo e seu agir em busca de justiça, em busca de um bem comum. No caso da filosofia, é o pensar sobre a política, é teorizar a política. Eu sou bastante parceiro do pessoal do MBL, como você falou, destacando o movimento político. Eu acho legal essa parceria porque eu não sou filiado, não sou parte do MBL, mas eu dou muito apoio e muita reflexão com eles sobre o problema da política no país. Porque o maior problema da política sempre, e essa é a minha palestra, hoje eu disse que eu vim falar aqui, a respeito disso que eu vim falar, que é o problema da violência. Quer dizer, o contrário de uma política pensada, de uma política que é reflexiva, é uma política puramente reativa ou ativa. Então, a filosofia faz o papel de falar, pera lá, é hora de suspender os nossos juízos, as nossas ações e pensar sobre elas. Essa é a grande função do pensamento filosófico, jogando luz a respeito da política. Professor, o senhor traz um livro, né, um livro de autoria sua, A Imaginação Totalitária. Do que se trata o livro? Como que é a história desse livro? Como nasceu esse livro? Perfeito. Esse livro trata de uma introdução à filosofia política, basicamente. E é uma introdução de filosofia política buscando analisar não o que é o fazer político, mas alertando para o que não é o fazer político. Pelo menos eu não trago uma definição da política. Eu trago uma definição negativa daquilo. Olha, não vamos por esse caminho porque vai dar errado. E faço uma série de análises, e é justamente esse o subtítulo, do risco que é colocar esperança demais nas instituições e nas ações políticas. Então o meu livro, no subtítulo, vamos pensar desse jeito, seria uma teoria da violência política. A gente tem aquela ideia clássica de que a instituição Estado é detentora do monopólio da violência, quer dizer, está locada na ideia de Estado, que é a instituição soberana do fazer político, a ideia de violência na sua concepção tradicional. O que eu estou interessado é mostrar quais são o descarrilho disso, os desvios que isso pode tomar e quando esta violência ultrapassa a violência, se assim poderíamos chamar, de tolerável ou limitada pelo direito, pela justiça, mas se perde numa violência ilimitada e que de alguma forma busca resolver o problema do drama humano no mundo, dando para o ser humano, ou substituindo pela política aquele papel tão querido, para alguns, claro, que é a religião ou a obra de arte. Então, meu livro é uma tentativa ou uma busca de fazer uma análise nos detalhes ou nas características que são fundamentais de uma política que se descarrilha, de uma crença política que se perde e acredita demais na política e instaura ou instauraria, caso fosse adiante, um regime totalitário, como foi os moldes dos regimes totalitários históricos no início do século XX. Agora, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para o estudante de direito, que estarão nessas cadeiras, e a comunidade de uma maneira geral, é um evento aberto, mas principalmente para o estudante, aquele que está começando a formar sua opinião política, principalmente, e muitas vezes se vê perdido entre as escolhas políticas que tem. Como ele definir uma escolha política? Bom, como sou estudante de direito, antes de atuar no direito, ou seja, se tornar um técnico das leis, é entender a natureza do direito. Para entender a natureza do direito, tem que recorrer aos clássicos, quer dizer, buscar a filosofia. Os grandes clássicos da filosofia, não só política, mas da filosofia de modo geral, como Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, entre tantos outros, são autores que meditaram profundamente pela natureza do direito, mostrando que quando o direito se subverte numa tentativa de instaurar a todo custo uma mera opinião ou um poder a todo custo, ele subverte o sentido da justiça. Essa foi a grande reflexão do Platão, em que se a política ou o agir político não se funda na justiça, ele se funda na força. Então, a minha dica, se eu poderia dar uma, o meu conselho, se eu poderia dar um, vai aos clássicos.
investigue os clássicos e mantenha um contato com aquele pensamento que é perene na história da filosofia e na história da filosofia do direito. E quem desejar adquirir o livro, como que faz? Ele está nas livrarias, tem que comprar por site. Como que ele adquire o livro? Bom, meu livro foi publicado pela editora Record, é uma editora nacional, uma das maiores editoras do país. E é fácil encontrar em qualquer livraria, nos sites, principais livrarias da internet, Amazon, Saraiva, a Livraria Cultura. Em qualquer loja você encontra, é fácil acesso ao livro.